Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o verdadeiro pastor. Mas antes de começar, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo e curta o vídeo. Vai lá, pausa e curta o vídeo. Quem não se inscreveu aí no canal, por favor, se inscreva, tá bom? Vai lá, pausa agora, vai lá. Já foi? Que bom. Agora, por favor, quando o vídeo acabar, compartilhe esse vídeo, é muito importante. Tá bom? É um trabalho missionário, um canal de Deus, não é meu, eu sou só administrador, não ganho nada, nem quero ganhar nada com isso. A única coisa que eu quero ganhar com isso é pessoas para Deus, tá bom? Quero que pessoas se voltem para Deus através de mim. Então eu sempre tento jogar semente para as pessoas, porque eu quero e sempre vou ajudar, entendeu? Quem necessitar. Então é assim. Queridos irmãos, muitos falam que são pastores, que são apóstolos, que são bispos, missionários, padres, cardeais, não importa, ancião, não importa o título. Mas será que eles estão realmente empenhados em levar essas pessoas para Deus? Ou será que eles estão empenhados simplesmente no ganho de dinheiro, usufruindo das igrejas como um comércio? Olha o que diz Jesus em João 10, 14 e 15. Diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas assim como o meu Pai me conhece, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Será que os pastores que podem estar me ouvindo, ou mesmo os bispos, cardeais, não importa a nomenclatura, vocês que são guias religiosos, vocês dariam a vida para o bem de, um, de uma das suas ovelhas da sua igreja, para que ela não se perca, se fosse necessário? Hum? Em 1 João 2,4, João diz assim: ó, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus 10 mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Ou seja, quem é aquele? Nós estamos falando dos profetas de Deus, ou seja, dos pastores, dos líderes religiosos, né? Não só eles, nós também como discípulos, que não somos pastores, mas a meditação de hoje é mais referente aos pastores. Será que esses pastores, eles obedecem aos mandamentos de Deus? Será que esses pastores eles estão querendo realmente trazer a verdade de Deus? Ou só querem lucro, né? Como, por exemplo, um pastor de uma igreja que pegou, quando ele foi indagado a respeito de algo que a igreja dele não pregava, ao invés de ele se interessar e ir atrás de aprender aquilo para saber se realmente aquilo era válido, para ele impor na igreja dele, já que ele está querendo trazer as pessoas para Deus, ele realmente renega aquilo, faz para a pessoa esquecer, como ele falou, e que por isso que ele não gosta que as pessoas estudem a Bíblia. Olha, um pastor que fala isso já é para cair fora correndo. Esse cara aí só está interessado em ganhar dinheiro, entendeu? Ou um pastor que rouba, que a filha dele rouba o namorado da outra e a pessoa vai estar numa situação e ameaça a pessoa de morte. Esse pastor, ele é um bom pastor? É um verdadeiro? Claro que não é, entendeu? Então, gente, então não é uma questão de, de ser ou não o pastor verdadeiro. O pastor verdadeiro, ele vai levar você para o caminho de Deus. Existem dois caminhos para escolher. Sempre vai ter. O caminho certo e o caminho errado. O caminho de Deus e o caminho de Satanás. Quando você olha para o caminho de Deus, geralmente você vai enxergar o quê? Um caminho escuro, aparentemente escuro, um caminho cheio de obstáculos, cheio de perigos, e você olha o outro caminho, que é o de Satanás, aparentemente você olha um caminho mais claro e que parece que é mais fácil, que é mais curto, né? Que é, entendeu? E que parece ser melhor.
Só que quando você vai nesse caminho, você percebe o quão difícil é quando chega lá. E já no caminho de Deus, por mais que ele pareça difícil, mas lá você tem um guia que no caminho você não tem, que é o guia de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o Espírito Santo, que está nos guiando naquele caminho. Ele vai ser nos guia, nos parar, nos direcionar, nos ajudar. Então ali naquele caminho nós não estamos sozinhos. Então onde tem alguém nos ajudando, se torna mais fácil, né? Então, as pessoas são iludidas a escolher o caminho errado. E o bom pastor, ele vai te guiar para o caminho certo, mesmo que pareça mais difícil. Assim como fez, por exemplo, Jeremias. Ele apontou para o caminho certo para os israelitas. Ele falou que eles tinham que mudar porque Israel ia ser destruída, ia ser atacada e destruída, que ia ser invadida se eles não mudassem. Então isso aí doeu para eles, não era o que eles queriam ouvir, mas era o que ele tinha que falar. Era o caminho certo que ele tinha que apontar, então ele apontou. Aí veio o falso profeta e apontou o caminho que eles queriam, que era continuar na mesmice, que Deus não ia tocar na cidade, que é o que eles queriam ouvir. E eles acreditaram em quem? No falso. E nós sabemos o resultado, né? A Jerusalém foi destruída. Então, por Nabucodonosor. Então, gente, nós temos que entender que o verdadeiro profeta, o verdadeiro pastor, ele vai guiar a gente no pasto certo. Então, nós temos dois pastos. Nós temos um pasto que está meio seco, mas de pasto de capim, de matos saudáveis, matos puros que fazem bem para a nossa saúde e água pura naquele pasto. No outro caminho, só que parece que é um caminho que está seco, um caminho feio, que não vai ter nada. E para o outro lado, nós temos o caminho que tem um pasto lindo, bastante verde, uma coisa linda, e que ali tem muita, acho que vai ter bastante água, tem muita coisa. Né? Você vai escolher qual. Naturalmente o ser humano vai olhar com os olhos e vai escolher o caminho do pasto. Verde, verdejante, cheio de folhas, cheio de qualquer água. Só que aquelas folhas bonitas que estão vendo são todas venenosas que vão acabar com a sua saúde. A água que tem lá é contaminada, também está envenenada e vai acabar com a sua saúde. É o caminho errado. Né? Parece bom, só que não é. E os olhos do ser humano facilmente são enganados por isso. Porque vão no que acha que é bom, mas não é. Entendeu? O verdadeiro pastor, ele vai guiar você nesse caminho errado. Que parece errado, o caminho mais seco. Porque ali é o certo. E o falso pastor vai te guiar para aquele caminho que ele é pior. Porque ali está parecendo que é melhor, só que não é. É isso que nós temos que entender. E nós temos um exemplo bem claro disso na Bíblia, na história de Ló e Abraão. Né? Você vê que quando Ló decide se separar de Abraão, que foi a pior decisão que ele tomou na vida, né? Ele e Abraão vão no alto do morro, lá bem alto, onde eles tinham uma visão grande. E aí Abraão deixou que Ló escolhesse o caminho que ele queria, né? E o que sobrava seria para Abraão. Aí eles olham para frente e lá eles viram o quê? De um lado tinha uma floresta linda, um lugar que parecia lindo, farto, fértil. E do outro lado parecia um deserto, né? Sem plantas, sem nada ali. Ló escolheu a floresta, o caminho para ir. Enquanto Abraão falou, tudo bem, eu vou para o outro lado então. Era mais seco, era mais deserto. E o que aconteceu? O caminho que Ló escolheu o levou diretamente a Sodoma e Gomorra, né? E fez com que ele perdesse a esposa, perdesse tudo que tinha, né? Que ele havia conquistado, então com Abraão, Ló estava prosperando. Mas a ambição ele falou mais alto, né? A mulher dele, tudo. E ele partiu de Abraão para afundar, né? Ele teve uma chance de, 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 de voltar atrás desse erro, né? Foi quando ele foi levado como escravo. Abraão recuperou tudo que era de Ló, né? Se resgatou Ló. Porém, Ló, ao invés de voltar a morar com Abraão, ele decidiu ir morar dentro de Gomorra. Antes ele estava morando nas portas de Gomorra, depois ele foi morar dentro da cidade de Gomorra, que foi a destruição de Ló. Né? Então nós sabemos que Ló escolheu o caminho que parecia mais verde, mas foi um caminho que deu diretamente a Gomorra. E é um caminho que hoje em dia não tem mais nada lá. Por quê?
porque era uma falsa floresta, não era um lugar bom para si. Enquanto Abraão, ele foi farto, próspero, né, teve uma vida saudável e feliz, morreu sem nenhuma, enxergando bem, ouvindo bem, com boa saúde, né? Então você vê que no caso de Ló, a floresta a qual ele escolheu hoje é um deserto, é um nada que foi destruída junto com Sodoma e Gomorra, né? Então, era uma falsa impressão de coisa, de uma coisa boa, de uma fartura que ele teve ao olhar para aquela floresta, né? E ele, Ló não entendeu que a verdadeira fartura, que a verdadeira fertilidade, que a verdadeira floresta, o verdadeiro pasto que ele precisava para os seus animais, era Deus, era Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro pastor, não é? Entendeu? Então era confiar em Deus que ele precisava. Deus iria suprir para ele, entendeu? Foi exatamente o que fez Abraão. Ele não ligou de ir para o deserto na outra parte, porque ele falou, Deus vai suprir a necessidade, ele confiava em Deus, coisa que Ló não fez, né? Então nós vemos essa diferença, e é exatamente essa diferença do verdadeiro pastor para os falsos que temos por aí. O verdadeiro pastor ele vai guiar suas ovelhas para Deus, independentemente de qual seja o caminho para chegar a Deus, ele vai guiar para Deus. Agora o falso pastor, ele só vai querer fazer o que é mais fácil. Ele só vai querer que o povo encha ele de dinheiro, então não está disposto a levar essas pessoas para Deus. E é isso que nós devemos chegar. Será que os pastores das nossas igrejas, inclusive eu também tenho que pensar nisso, tá? Não é só vocês, mas todo mundo, todos, não interessa qual igreja que vai, pode ser da igreja adventista, que é a minha, todos temos que pensar. Será que nossos pastores estão guiando a gente para Deus? Estão querendo realmente guiar a gente para Deus? Ou eles estão querendo somente enfiar dinheiro no bolso? Hum? Qual que é a verdade? Então é isso que nós devemos ver. E como é que a gente sabe? Quando a gente indaga um pastor e pergunta para ele tal coisa, e ele pega e uma coisa que ele não saiba, né? Pode acontecer, e ele fala, vamos estudar, vamos sair sobre isso para a gente saber se for, realmente foi isso, nós temos que seguir. Aí você vê que é um pastor que está destinado a querer levar a pessoa para Deus. É quando ele leva a mensagem, é quando você vê as sementes dele frutificarem, mas frutificarem para o bem, não para o mal, né? É quando você olha para aquelas pessoas e sente Deus na pessoa, sente amor no coração daquele pastor. Então é muito mais do que simplesmente você ir ouvir ele pregar. Ah, aquele pastor prega bonito, ele pode até pregar bonito, mas será que ele está querendo realmente a mensagem de Deus, querendo levar as pessoas a Deus? Ou ele está pregando bonito porque ele está usando da da sedução de Satanás para atrair as pessoas para o caminho errado e ele encheu o bolso de dinheiro? Não se esqueça que Satanás ele é expert, que o dom, o poder de sedução e de indução, né? De induzir a pessoa a fazer as coisas. Lembre-se disso. Satanás mexe na mente das pessoas. Então, nem sempre aquele pastor que fala bonito, ele é de Deus, ele realmente é quem levar as pessoas para Deus. Nem sempre. Tá? Temos que tomar cuidado com isso. Tá certo? Então, uma das características é ele querer seguir o ensinamento de Jesus, são os sentimentos que ele possa ter. Então, um cara que fala, por exemplo, que nem aquele que, que detesta que os fiéis estudem a Bíblia, esse você já pode excluir totalmente, porque um pastor de Deus ele vai incentivar você a estudar a Bíblia, entendeu? Um pastor que ameaça a pessoa de morte, você pode excluir também, porque um pastor que é realmente de Deus, ele empurrar você para Deus, ele vai querer levar você para Deus. Ele jamais vai falar em matar alguém, porque é contra a lei de Deus. Compreende, queridos irmãos? Então, esse é o verdadeiro pastor, entendeu? Jesus Cristo é o nosso pastor maior, ele é o nosso líder. Só que nós temos os pastores humanos para nos ajudar. E nós, como discípulos, eu não sou um pastor, eu sou um discípulo de Deus. Então, eu sou um missionário. Então, eu estou aqui tentando fazer a minha função também. Não é porque eu não sou pastor que eu não tenho que levantar semente, eu também tenho que jogar semente. Hoje mesmo eu estava jogando uma semente, né? Para uma colega minha, que ela está morando longe, está morando lá do Ceará. Ela é de lá, né? Eu conheci ela num curso, quando eu fiz curso para professora, ela é da minha professora, né?
E quando a gente vê a pessoa passando uma necessidade, a gente pode aproveitar e jogar uma semente para trazer a pessoa para Deus. Foi o que eu fiz hoje, né? Ela veio pedir dinheiro para mim, né? E eu peguei e aproveitei, né? Isso para falar para ela que a igreja a qual eu frequento, que eles doam suas básicas, que é verdade, né? E fazer com que ela vá até a igreja, quem sabe assim, conhecer um novo caminho, se voltar para Deus, mas não porque ela venha para a minha igreja. A minha intenção não é que as pessoas venham para a minha igreja. A minha intenção é que as pessoas venham para Deus, que as pessoas guardem os mandamentos, façam, sigam as leis de Deus, que realmente queiram alcançar a Deus. E não simplesmente falar de Deus da boca para fora, ser hipócritas, como Jesus falou. Aquela pessoa que ora, aquela pessoa que olha para Deus, que fala em nome de Deus, mas que rejeita as leis e seus mandamentos. É um hipócrita, né? Então é isso que eu quero. Que as pessoas possam se voltar e conhecer a Deus de verdade, independentemente da igreja a qual eles frequentem. Eu não sei qual é a igreja que ela frequenta, ela pode frequentar a igreja que ela quiser. Mas ela tem que se voltar para Deus. E isso é o mais importante. Tá certo? Você voltar para Deus é o mais importante. Independentemente da igreja que ela frequente. Porque essa é meu chamado aqui. Não é chamar as pessoas para virem frequentar a igreja adventista, mas é o chamado para vir conhecer ao Deus que eu conhecia, é o chamado a seguir as leis de Deus, né? E quando eu falo, plantei a semente, eu falo porque a pessoa vai até lá e conheça alguém lá de perto que fale para ela a respeito de Deus, a respeito das leis, dos mandamentos, para que ela possa seguir, independentemente da igreja que ela vá. Porque na igreja adventista ninguém quer que a pessoa venha para a igreja. Nós queremos que a pessoa se volte para Deus. Entendeu? Diferentemente da testemunha de Jeová, por exemplo, que querem obrigar a pessoa a se batizar, pede para dar um estudo bíblico, a pessoa aceita receber o estudo bíblico, aí de repente já induz a pessoa, quando que eu posso marcar o seu batismo, sem a pessoa ter falado que queria, nem perguntou se a pessoa queria se batizar, isso é errado. Você não pode empurrar nada para ninguém. Então aqui ninguém empurra nada. Se alguém quiser ter ensino bíblico, com os pessoal da minha igreja, nós daríamos estudo bíblico sem compromisso algum. Ninguém vai falar, possa, quando você quer se batizar. Não, o máximo que alguém pode falar é, você gostaria de se batizar? Gostaria, mas não impor que vá se batizar. A pessoa vai falar não. E nós vamos continuar amigos e continuaremos o estudo bíblico numa boa. Agora, tem muito testemunho de Jeová que não. Quando você fala que não quer se batizar, a pessoa a gente vira a cara para você e não olha na tua cara nunca mais. O adventista não é assim, não. Nós, mesmo que você não queira se batizar, não tem problema nenhum. Mesmo que você não queira frequentar, não tem problema. A gente continua dando estudo bíblico. Porque o estudo bíblico é para todo mundo, independentemente da igreja que frequente. Tá certo? Então, aqui nós temos um estudo bíblico para trazer para Deus, não para a igreja. Tá bom? Então é isso, queridos irmãos, eu espero que vocês possam ter compreendido que o verdadeiro pastor, ele vai te levar para Deus, ele vai te trazer para Deus, ele vai te incentivar a estudar a Bíblia, ele vai te incentivar a estar estudando a Bíblia em casa, a falar, para estudar, a falar sobre Deus. Então na igreja todo mundo prega, nós não precisamos ter um pastor na igreja todo dia, entendeu? Nós temos pastor uma vez por mês, ele lidera 3, 4 igrejas. E isso faz com que as outras pessoas estudem a Bíblia, possam pregar também, e que tanto as igrejas pequenas de bairro quanto as grandes, as centrais, elas possam, como é que fala? É, elas possam ter a mesma qualidade, a mesma, entendeu? A mesma força. Né? Que nem, por exemplo, você vai na igreja Renascer, a força que tem na sede é uma, a força que tem né, nas centrais, na sede é uma, a força que tem na de bairro é outra. Né? Porque quando você vai lá na principal, você tem lá o apóstolo, você tem Fernandes, você tem a bispa, então é uma força, tem o Renascer Praise. Agora nas igrejas de bairro, não tem. Tem outros pastores que não é a mesma coisa, entendeu? Então, eu gostaria de falar isso com vocês, queridos irmãos, né? Que,
que é, que aquele adventista não, que se tiver numa você vai ter em todas. Né? Existe uma, existe é, como é que fala? Um padrão em todas as igrejas. Então, o que você vê num, você vai ver na outra, a mesma força. Todo mundo pregando, todo mundo disposto a estudar a palavra, todo mundo estudando a Bíblia diariamente. Aqui nós temos o devocional diário, então a gente estuda a Bíblia todo dia. Nós temos a lição da escola sabatina também, que é diária, você tem um estudo por dia. Aí chega no sábado, na igreja você tem o estudo. Nós temos, na própria lição da escola sabatina, tem versículos bíblicos que você pode estar lendo um por dia, dois por dia, né? Treinar quase que deve ler. Para em um ano você ter lido a Bíblia inteira. Você entendeu? Então você lê a Bíblia inteira. Você tem estudos bíblicos que você pode estar fazendo. Então você tem várias revistas do bíblico, Apocalipse, Revelação e Esperança, Daniel, Bíblia Fácil, Apocalipse, Bíblia Fácil, Evidências, A Máquina Humana, e um monte, né? Saúde, né? Milagres de Jesus, entendeu? E assim vai um monte. Então você tem esse ensino que você pode estar fazendo também. E nós temos também a TV Novo Tempo, que fica 24 horas falando da mensagem de Deus. Então tudo isso, a gente está sempre em contato com a palavra, estudando a palavra. Por quê? Porque nós queremos a palavra. Aqui ninguém esconde nada de ninguém. Então aqui todo mundo quer aprender. Não é só o pastor que prega e os outros ficam ouvindo lá. Não. Aqui na Igreja Adventista também não é simplesmente a pessoa chegar lá e ficar sentado ouvindo enquanto o pastor prega. Não, aqui todo mundo prega, todo mundo participa de alguma maneira. Todo mundo está ali para pregar. Na hora todo mundo acaba pregando. Eu ainda não preguei, mas em algum momento eu vou pregar. Eu já prego para vocês aqui, né? Tá bom? Então, queridos irmãos, estudar a Bíblia não é só ir na igreja, é muito pouco. Nós temos que estudar diariamente, sem parar. Nós precisamos desse alimento espiritual. Tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, e o caminho do Espírito Santo esteja com todos nós. O verdadeiro pastor é aquele que vai incentivar você a seguir a palavra de Deus, a seguir a Deus, e aquele pastor que está disposto a levar as pessoas a Deus. Mas tome cuidado, pois a grande maioria não está. Estão dispostos simplesmente a enfiar dinheiro no bolso e a manter a pessoa ali na igreja deles. A trancos e barrancos. Tomem cuidado, tá bom? Muito obrigado a todos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e o caminho do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.